Boa tarde a todos. Hoje nós vamos corrigir atividades. Vocês vão proceder da mesma forma que nas últimas correções. Acertou, dá um C de certo, errou, risca, corrige. Acabou a correção, envia uma foto para mim. Então vamos lá. A primeira atividade que a gente vai corrigir é a atividade número 33, tá bom? Então, a atividade número 33, vocês tinham que fazer os números 1, 2 e 3 da página 103 do livro de vocês. Então, vamos à correção. A número 1, foi dada essa imagem aqui para vocês. Então, o livro trouxe essa imagem. Eu reproduzi ela aqui na correção. E vocês tinham opções para poder descobrir o nome correto dessa construção. Então, qual o nome correto da construção da imagem? O nome correto é zigurate. Isso aqui é um monumento religioso e ele se encontra no Iraque, no atual Iraque. Então, a resposta era a letra D. No número 2, a escrita possibilitou à humanidade armazenar e transmitir experiências. Sobre a invenção da escrita na Mesopotâmia, responda. Letra A. O que motivou a sua invenção? Resposta. A escrita nasceu da necessidade de se resolverem problemas práticos, como registrar informações sobre uma colheita, os prejuízos causados por uma inundação e etc. Então, assim, eu interpreto que ela foi mais, assim, uma necessidade matemática do que da própria língua escrita, né? Então, eles tinham necessidade de se comunicar, de se organizar, e eles não tinham como fazer sem uma forma de registrar isso, talvez até para a eternidade. Aí eles criaram a escrita. Quem provavelmente inventou a escrita? Provavelmente, ninguém sabe ao certo quem foi. Então, provavelmente foram os sacerdotes sumérios. Então, a número 1, a número 2 está corrigida e a número 3 era uma resposta pessoal. Eu nem coloquei ela aqui. Era para vocês criarem um código, né, de linguagens através de desenhos. Então, cada aluno teve uma ideia, não tem como a gente normatizar. Aqui, resposta do número 3, eu coloquei resposta pessoal. Depois, atividade online número 35. Vocês tinham que ler atenciosamente o texto da página 105. O título da atividade era História, Leitura e Escrita em História. Me perdoem, tá? Eu errei. Então, vamos acompanhar comigo a leitura do texto. Constava de 2 fontes, por isso que chama Cruzando Fonte. A fonte, ela é muito importante na história. Sem ela, nós não saberíamos o que houve no passado. Lembrando que existem fontes escritas, né, as fontes visuais, que são as fotos, as fontes orais, que as pessoas podem contar para a gente o que aconteceu no passado, né? Então, a gente já trabalhou essa matéria, esse tema, no primeiro bimestre. Fonte número 1, Código de Hammurabi. Se um ávilo acusou um outro ávilo e lançou sobre ele suspeita de morte, mas não pôde comprovar, o seu acusador será morto. Se um ávilo roubou um boi ou uma ovelha, ou um asno, ou um porco, ou um barco, se é de um deus ou do palácio, ele deverá pagar 30 vezes. Se é de um musqueno, indenizará 10 vezes. E se o ladrão não tem com o que pagar, ele vai ser morto. Então, a gente primeiro tem que definir o que é o ávilo e o que é o musqueno. O ávilo é um homem livre, tem cidadania plena. E o musqueno é uma pessoa que pertence a um grupo social intermediário, no caso seria abaixo do ávilo, entre homens livres e os escravos. Código Penal Brasileiro, fonte 2. Calúnia, artigo 138. Caluniar alguém imputando-lhe falsamente fato definido como crime. Pena, detenção de 6 meses a 2 anos e multa. Então, você não pode sair falando dos outros aí não, hein? Caluniar é crime, né? A gente não pode falar aquilo que a gente não pode provar, né? Se não for para o bem, muito menos para o mal. Roubo,
subtrair coisa móvel alheia para si ou para outrem, mediante grave ameaça ou violência à pessoa. Reclusão de 4 a 10 anos e multa. É a pena aqui no Brasil. Então, roubou, seja para você ou para outra pessoa, ou amando de outra pessoa. Se você ameaçou, né, quem está sendo roubado, a sua pena vai ser de 4 a 10 anos de reclusão. Então, vamos às atividades do texto. Copie no seu caderno os títulos das fontes 1 e 2. Então, isso aí era a mão com açúcar, né, gente? Fonte 1, Código Hammurabi. Fonte 2, Código Penal Brasileiro. Então, as fontes, elas estavam comparando o Código de Hammurabi com o Código Penal Brasileiro. Letra A. Como o Código de Hammurabi punia um homem livre que acusava outro de ter cometido crime, mas não conseguia provar? Ele punia o acusador com morte, né? Então, se você falou, não provou, você vai ser morto. Lendo o parágrafo 8 do Código de Hammurabi, percebe-se que pessoas de diferentes grupos sociais eram tratados de modo desigual. Então, ele fala sobre isso lá no texto, né? Justifique. Resposta: sim. Se um homem bom roubasse um bem de um templo ou de um palácio, ele teria de pagar 30 vezes o valor do bem. Olha só, se ele roubou o templo, tá vendo? Se ele roubou um templo ou se ele roubou um palácio, ele ia pagar 30 vezes o valor do bem do templo ou do palácio. Agora, se ele furtasse de um mosqueno, ele teria de pagar apenas 10 vezes o valor do bem. Lembra que eu falei que o mosqueno ele está abaixo, né, do valho? Então, olha só, se ele furta uma pessoa mais pobre, ele vai pagar apenas 10 vezes o valor do bem. Então, o tratamento, ele é muito desigual, né? Ele vai ser tratado de acordo com o roubo que ele fez. O certo não seria isso, né? Roubou, tem que pagar, né? Não importa de quem que ele roubou, né? O crime tem, assim, na minha opinião, teria que ser pago, punido da mesma forma. Como uma pessoa que calunia a outra, acusando-a de ter cometido um crime, é punida hoje no Brasil? Então, caluniar é, né, você vai falar que ela fez, mas você não pode provar e ela não fez. Seria o famoso falso testemunho, né? Eu não vi, mas eu estou falando. Então, como que a pessoa é punida hoje aqui no Brasil? Com uma pena de detenção que vai de 6 meses a 2 anos, além da multa. E o roubo na sociedade brasileira? Pena de reclusão de 4 a 10 anos e também multa. Agora, ele pede para que você compare a punição dada a um roubo lá na Mesopotâmia de Hammurabi e aquela dada a quem rouba hoje no Brasil, né? Será que a punição seria igual? Então, olha só, tanto na sociedade mesopotâmica quanto no Brasil de hoje, o roubo é punido com multa. Porém, na Mesopotâmia, a multa variava de acordo com a condição social do indivíduo, e se o ladrão não tivesse como pagar, ele seria punido com a morte. Aqui no Brasil não existe pena de morte, né? Então, e também não é, se você roubou, roubou, não importa o que você roubou, você vai ser punido. Então, aqui, ó, a página do texto do Código de Hammurabi, a atividade está corrigida. Agora, nós vamos para a atividade número 36. Em que região se estabeleceu o povo assírio? O seu império abrangia quais localidades? Então, essa matéria aqui foi sobre os assírios, né? A gente estava já quase que encerrando o capítulo 6. Eu dei para vocês um texto, vocês iam ler o texto, assistir 2 vídeos para depois fazer a atividade. Então, em que em que região se estabeleceu o povo assírio? O seu império abrangia quais localidades? Então, vamos à resposta.
Os assírios se estabeleceram no norte da Mesopotâmia, uma área de intensa circulação de pessoas, e o império abrangia a Mesopotâmia, a Síria, a Fenícia, a Palestina e o Egito. Na luta para garantir seu território, o que os assírios fizeram? Criaram táticas de guerra e organizaram um exército poderoso com arqueiros, lanceiros e carros de guerra com rodas de aro. Também se aperfeiçoaram como guerreiros, passando a usar o ferro em suas armas. Então, eles tinham toda uma estratégia de luta para defender o território deles. Qual justificativa os assírios utilizaram para conquistar terras e escravizar pessoas? Eles faziam isso, eles conquistavam terras do próximo, do vizinho, né, de outras regiões, e eles escravizavam as pessoas. Por que eles faziam isso? Como que eles justificavam? Justificar e explicar o porquê. Eles diziam que faziam isto para contentar Assur, que era o seu principal deus. Então, em nome da religião. Os assírios ficaram conhecidos pelo uso da crueldade contra os seus adversários. O que eles faziam contra os adversários? Era comum, por exemplo, cortarem dedos, mãos e orelhas dos prisioneiros. O uso da crueldade visava desencorajar a resistência e abalar o moral do inimigo. Então, quando eles faziam isso com quem estava preso, o inimigo já tinha medo de procurar, porque já sabia que não seria fácil ganhar, vencer deles. Como foi o fim do Império Assírio? O império só desmoronou em 612 a.C., quando os caldeus, que eram os habitantes da Babilônia, aliados aos medos, vindos do Planalto do Irã, atacaram, ocuparam e destruíram Nínive, capital assíria. Aí acaba o Império Assírio. E vem um império para substituir, que é o Império dos Caldeus. Quais as consequências das campanhas militares realizadas a comando do rei Nabucodonosor II? Gente, essa questão aí, ela foi digitada errada no dia que eu montei a aula. No lugar de consequência, eu coloquei causa. Tá? Causa é o que causou, consequência é o que resultou. Então, vocês me perdoem, corrijam no caderno de vocês a pergunta e deem a resposta certa. Resposta. Durante as violentas campanhas militares chefiadas pelo rei Nabucodonosor II, os caldeus arrasaram Jerusalém em 586 a.C. Prenderam milhares de judeus e forçaram a marchar como escravos para a Babilônia. Com as riquezas saqueadas dos povos conquistados, Nabucodonosor II coordenou a reconstrução da antiga Babilônia, que assim voltou a ser o principal centro político, econômico e cultural da Mesopotâmia. Então, assim, ele prende os judeus, torna os judeus escravos, e com a riqueza dos judeus, ele reconstrói a Babilônia. Nabucodonosor II reconstruiu a antiga Babilônia, voltando a ser um polo econômico, política e cultural. Na Babilônia, qual foi a construção mais famosa? Os jardins suspensos da Babilônia, que são uma das 7 maravilhas do mundo antigo. Como foi o fim do Segundo Império Babilônico? Então, como terminou o Império Babilônico? Como terminou o Império dos Caldeus? Como outros impérios mesopotâmicos, o novo Império Babilônico também foi abalado por várias revoltas internas. Isto o enfraqueceu e abriu caminho para que os persas, chefiados por Ciro o Grande, o conquistassem em 539 a.C.